Daí, pessoal, mais uma resolução. Qual é o volume da grafite de um lápis de 17 centímetros de comprimento se a grafite tem 2 milímetros de diâmetro? Use π igual a 3,14. Então a questão é sobre volume do cilindro, já que a grafite, né, tem a forma, tem o formato de um cilindro, né? Então, olha só, já vou colocar aqui até a fórmula. A fórmula do volume do cilindro, como que é? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro, área da base. A base do cilindro é um círculo, né? Deixa eu desenhar aqui a grafite estilizada aqui. Tá? Olha só, grafite é alguma coisa, né? Bem fininho. Então, a base aqui, ó, vai ser pequena e ele tem uma altura, um comprimento grande em relação ao raio. Eu não vou fazer proporcionalmente, porque senão ele ficaria muito mais comprido, mas eu não vou fazer, então vou deixar por aqui mesmo, só para dar uma ideia. Ó. E aqui eu tenho o cilindro representando a grafite. E aí então, como ele está me dizendo que o diâmetro, olha só, é 2 centímetros, se o diâmetro é 2 centímetros, o raio aqui, ó, o raio é igual a 1 milímetro. Então, se o diâmetro são 2 milímetros, acho que eu falei centímetros, né? Se o diâmetro são 2 milímetros, o raio é 1 milímetro. E tem 17 centímetros de comprimento. Então, aqui, ó, correspondente à altura, eu tenho 17 centímetros. Aqui está ocorrendo um pequeno problema, porque a unidade da altura é em centímetros, a unidade do raio é em milímetros. Então, na hora de jogar isso na fórmula, de resolver isso, eu tenho que estabelecer uma conformidade entre as unidades aí. Ou deixo tudo em centímetros, transformando aqui para centímetros, esse 1 milímetro, ou eu transformo esse 17 centímetros para milímetros, tá? Então aí vai ser meio que opcional, tá? Vamos fazer aqui o desenvolvimento da fórmula. A área da base é π, que ele me deu o valor 3,14, vezes raio ao quadrado, então isso é a área da base, a área do círculo, vezes a altura. E aí vamos para as substituições. Volume da grafite, volume desse cilindro. Esse π por enquanto eu vou deixar aqui, ó. Aí o raio ao quadrado, vamos chegar aquele momento. Eu vou escolher ou centímetros ou milímetros. Eu vou fazer aqui, ó, vou fazer em centímetros, tá? Então, se eu escolher a unidade centímetros, o que vai acontecer? O raio não posso botar o milímetro, eu tenho que transformar isso aqui para centímetro. Como eu sei que 1 centímetro equivale a 10 milímetros, então 1 milímetro é o que? É a 10ª parte do centímetro, ou seja, é 0,1 centímetros, certo? Então aqui o raio, em vez de 1 milímetro, eu ponho 0,1 centímetros. Então 0,1 ao quadrado, vezes a altura, aí sim, né, posso manter aqui 17, porque já está em centímetros. Aí o volume do cilindro igual π, agora já vou colocar 3,14, vezes 0,1 ao quadrado. Como se faz isso? Esquece a vírgula e faz 1 vezes 1, que dá 1. Como eu tenho um zero aqui, ou tenho uma casa decimal, uma casa depois da vírgula, então o número de casas decimais do resultado tem que ser o dobro, tem que ser 2, porque eu estou elevando ao quadrado. Então isso será 0,01. Então aqui 0,01 e vezes 17. Aí o volume do cilindro, olha só, para ganhar aqui um pouco de tempo, olha só, para evitar cálculos maiores, eu vou manter aqui, ó, 3,14 e vou fazer uma transformação. Olha só, vou transformar isso aqui em 1. Então, vezes 1. O que eu fiz para transformar isso aqui em 1? Eu multipliquei ele por 10.
aliás, multipliquei por 100, né? Tem duas casas, multipliquei por 100. Então, esse 17 aqui, ó, eu divido ele por 100. E aí eu fico com 0,17. Tá? E aí eu tenho, então, volume do cilindro igual 13,14 vezes 0,17. Então, esse 0,17 é o mesmo que multiplicar isso aqui, ó, 0,01 vezes 17. Ok? E aí tem que fazer esse cálculo, né? 13,14 vezes 0,17. Vou armar aqui, ó. 314 vezes 17. Como se não houvesse aí vírgula alguma. 7 vezes 4, 28, são 2. 7 vezes 1, 7 e 2 é o 9. 7 vezes 3, 21. 1 vezes o 4 é o 4, 1 vezes o 1 é o 1, 1 vezes o 3 é o 3. 8, 9, 4, 13, 1, 2, 3 e 5. E aí, número de casas do 13,14, 2. Número de casas do 0,17, também 2. Total de casas na resposta, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o vírgula aqui está me dando que o volume do cilindro equivale a 0,5338. Isso porque eu optei por centímetros, na unidade de centímetro, centímetros cúbicos. Ok? Bom, eu vou refazer aqui do lado, ó, o cálculo usando a unidade milímetros. Só para ampliar mais o exercício, né? E lembrando para ti, sempre o objetivo do exercício não é eu finalizar o exercício, acabou, olha a resposta e deu. Não, o objetivo é maior, né? O objetivo é o teu crescimento. Então ele tem mais um efeito didático do que propriamente um efeito resolutivo. Então o exercício ele acaba funcionando quase como uma explanação teórica, né? Associando então a resolução com as ideias teóricas. Então, acredito que para o aluno, né, isso tenha um rendimento melhor, tenha um efeito mais positivo. Tá? Então, essa é a ideia e é por isso que os vídeos aqui ficam mais longos. Né? Então, de vez em quando eu gosto de falar sobre isso porque os alunos costumam escolher o vídeo na hora de estudar pelo tempo. Sempre optam pelo aquele vídeo que é mais curto. Nem sempre o vídeo mais curto vai te trazer mais benefício, tá? Às vezes até pode, né? Mas isso não é uma regra geral, ok? Então, voltando aqui agora fazendo em milímetros. Então, eu tenho que o volume do cilindro é igual a π vezes raio ao quadrado. Bom, como eu estou fazendo em milímetros, então o raio é 1. Então, 1 ao quadrado. Aqui, ó, raio ao quadrado, agora o raio é em milímetros, então 1. E a altura... Bom, a altura agora não posso pôr 17 aqui. Porque se eu estou trabalhando em milímetros, eu tenho que converter esse 17 em milímetros. Bom, nós vimos que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Então, 17 centímetros é o mesmo que 17 vezes 10, são 170 milímetros. Então, aqui, 170 milímetros. E o volume do cilindro está me dando, então, 3,14 vezes 1, né? 1 ao quadrado é 1, então não preciso nem mais expressar. 3,14 vezes 1 é 3,14 vezes 170. Aí eu preciso multiplicar 3,14 vezes 170, que eu já fiz aqui, ó. Eu fiz 314 vezes 17 no início, lembra? Né? E deu 5.338, sem as vírgulas aqui. Agora eu tenho só duas casas decimais, que é do 13,14. E aqui eu tenho 170, eu tenho que acrescentar um final zero aqui. E aí agora eu posiciono essas duas casas no resultado. 1, 2, vai dar aí 533,80. Então o volume do cilindro também pode ser igual a 533,80 ou 0,8 milímetros cúbicos. Ok?
Então tem aí a resposta nas duas unidades. Era isso, espero que vocês tenham aproveitado, forte abraço e até a próxima.